Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, capítulos 6, 7, 8, 9 do livro de Ezequiel. Como vocês já perceberam, Ezequiel é cheio de simbologias, né? Tem até uma linguagem escatológica, né? Ele e Daniel. Capítulo 6 vai falar da profecia contra os montes de Israel. Aí não é uma personificação dos montes, né? Não quer dizer que seja contra os montes, né? Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel, profetizo contra ele, digo: ó monte de Israel, ouçam a palavra do soberano do Senhor. Assim diz o soberano do Senhor aos montes e às colinas, às avinas e aos vales: estou prestes a trazer a espada contra vocês. Aqui vocês vão percebendo que tem uma prosopopéia aqui na personificação, né? Que não são os montes, né? Na verdade são os habitantes em toda Jerusalém, em toda a Judéia e Jerusalém, né? Seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados, abateria o seu povo na frente de seus ídolos. Porém, seus cadáveres dos israelitas em frente dos seus ídolos, espalharei ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas, os altares serão arrasados. Aqui a gente está vendo já do contexto que Ezequiel está tratando aqui, né? De profecia. Arraso, altar e destruição da idolatria, né? Mas pouparei alguns de vocês, alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados pelas terras, entre as terras e nações. Ali nas nações, para onde vocês estiverem, se levar cativo, aqueles que escaparem se lembrarão de mim, lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim, pois seus olhos cobiçaram seus ídolos. Terão nojo de si mesmo por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. Saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer essa desgraça sobre vocês. Assim diz o soberano Senhor: esfregue as mãos, bata o pé e grite: ai, por causa de todas as práticas ímpias, repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está de longe morrerá pela peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha sobre ele. Ou seja, não tinha escapatória do castigo de Deus. Deus comanda o tempo todo a história, né? O tempo todo a história. Vocês vendo a questão da idolatria. A idolatria, ela traz iniquidade. E é um nada, você tira de Deus, você coloca no coração. O que tem uma imagem ali para você adorar? A imagem não tem poder de nada, é uma coisa morta. Imagem é uma coisa morta. Tal como o dinheiro, que a gente tem que se servir dele, não servir dele. Não servir a ele. O dinheiro é uma coisa morta, né? No capítulo 7 vai falando assim: veio a minha espada do Senhor, filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor da nação de Israel. É interessante que ele chama o tempo todo Ezequiel de filho do homem, né? Uma coisa que é falada de Jesus Cristo, né? Chegou o fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. 4 é um número simbólico que abarca os quatro cantos da terra, abarca toda a terra, é a completude do local, né? E 40 significa geralmente provação, desolação, prova. 40 prova, né? O fim está agora sobre vocês. Sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Né? E é interessante observar uma coisa, que assim como o pecado no começo foi um evento cosmológico, um evento mundial que afetou toda a população da Terra em todo lugar, ou seja, é um evento cosmológico, pode ser até que é um fenômeno, né? Uma fenomenologia, né? Aqui também é interessante a gente observar que também o mundo inteiro seria afetado pelo juízo divino contra a terra de Israel. Você veria o mundo inteiro naquela região lá, né, que era conhecido, seria afetado por isso lá, pela desgraça, né? Assim diz o soberano Senhor: eis a desgraça, uma desgraça que jamais imaginada vem aí. Chegou o fim, eles surgirão contra você. É interessante que o dia está próximo, há pânico, não alegria sobre os montes. E aqui, meu irmão, aqui fala sobre o dia do Senhor, né?
É o dia que é aquele dia que é visto pelos profetas como o dia do grande juízo, né? E como um juízo arrasador para a terra de Israel, né? A terra de Israel, que era o povo escolhido por Deus, era a herança do Senhor, né? E se desviaram, né? E aí continua. E eis o dia chegou, a condenação rompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu. Nenhum vendedor verá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva muito tempo, pois a visão acerca da multidão não voltará atrás. Por causa da sua iniquidade, nenhuma vida humana será preservada naquele contexto lá, né? Porque Deus aqui não destruiu a terra, Ele está destruindo uma nação que foi escolhida por Ele, né? Se Ele tivesse, Ele estaria descumprindo uma aliança não ética, né? Quando eu não destruí mais a nação. E interessante da gente observar que uma das causas que o povo foi para o exílio babilônico é que na lei tem os anos sabáticos. Você trabalha 7 anos para descansar, 6 anos para descansar no 7º, um ano sabático. Então na terra não vai produzir nada. E eles descumpriram, levaram 70 anos, descumpriram 70 anos sabáticos. O exílio durou 70 anos, ou seja, está dando à terra 70 anos que ela não teve para descansar. Essa é uma das questões também, tá? Capítulo 8 vai falar da idolatria no templo, é uma coisa terrível. No 5º dia do 6º mês do ano do exílio, olha só, 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá, interessante observar. Essa é a segunda das 13 datas que Ezequiel fala, né? Estávamos sentados em minha casa, quando a mão soberana do Senhor veio a mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem. Do que parecia ser sua cintura para baixo, ele era como fogo. Dali para cima, sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu que parecia um braço, pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, em visões de Deus. Ele me levou a Jerusalém, a entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão em que eu havia tido na planície, quando ele está no capítulo 1, né, a visão da planície lá. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o monte, para o norte. Ele olhou para o norte, né, e viu junto à porta do altar o ídolo que provocava o ciúme. Ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo, as práticas repugnantes da nação de Israel, que coisas me levaram para longe do meu santuário, mas você verá essas práticas ainda piores. Em seguida me levou para a entrada do pátio, ali vi um buraco no muro, então me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e ali uma abertura de uma porta. E disse: entre e veja as coisas repugnantes, mas lá estão coisas más que estão fazendo. Eu entrei e olhei lá desenhadas por todas as paredes. Vi todo tipo de criaturas rastejantes, animais impuros. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. Zanias, filho de Safã, estava no meio deles. E é interessante observar aqui, Zanias está no meio deles. Então me disse: filho, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? E aqui, animais rastejantes tem a ver com a cultura egípcia. Reflete uma influência do Egito, né? Lembra que o povo veio do Egito, né? E aí, meu irmão, minha irmã, ele disse: vê, o Senhor abandonou o país. De novo disse: você verá que cometer em práticas ainda mais repugnantes. Me levou à entrada da porta e lá vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. E Tamuz, meu irmão, minha irmã, é uma referência bíblica ao Deus da Babilônia, da fertilidade. Está dizendo que ele está morto. E as mulheres estavam chorando, lamentando pela morte dele. Porque, ser o Deus da fertilidade, as vegetações estavam murchando, ou seja, estavam sofrendo lá perdas na agricultura. No capítulo 9, vai falar da morte dos idólatras. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardiões da cidade, cada um com a arma na mão. 6 homens que vinham da porta superior, que voltaram para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com ele estava um homem vestido de linho, já falado anteriormente, né?
que tinham os tojos de escrevente, a cintura, e eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, que moveu-se para a entrada do templo. O Senhor chamou o homem vestido de linho que tinha nos tojos de escrevente a cintura e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém, põe o sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as partes de iniquidade. Enquanto eu escutava os seus outros, sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes, moços, mulheres e crianças. Não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Interessante a gente observar que nas pragas do Egito, a última praga, a morte dos primogênitos, Deus ordenou Moisés que passasse, que Arão que passasse no umbral das portas, o sangue do cordeiro abatido ali naquele momento pascal ali. Aqui da mesma forma, marcou o povo que estava gemendo e sofrendo com a iniquidade, para que fosse preservado. Eu lhes disse: contamine o templo antes de morte os pátios, podem ir. Saíram e fizeram a matança de toda a cidade. Vai-se de todo o remanescente de Israel lançando poeira sobre Jerusalém. E aqui, uma das poucas vezes em que Ezequiel contesta o Senhor. Ele respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado, a cidade está cheia de injustiça. Então o menino com os tojos de escrevente e a cintura voltou, trazendo um relatório, falou: fiz o que me ordenaste. Irmão, irmã, são palavras para a gente refletir, né? Da iniquidade, dos caminhos, né? Precisa refletir, E a gente precisa entender que a gente necessita todo o tempo ser evangelizado. Os crentes, os não crentes, todos. O maior perigo para o cristão, o crente, convertido, é achar que ele já está separado, está santificado. Não, a gente também precisa ser evangelizado. Ler a Bíblia é um ato de se evangelizar. Evangelize-se para evangelizar. Deus nos abençoe.